me parece muitas vezes que somente a mulher fica com o compromisso de cumprir. E aí, aquele que é o dito provedor acaba mantendo toda a família sob sua rédea por conta daquela dependência financeira também, que acaba gerando todas as outras dependências, dependência emocional, dependência também de ordem sexual, e às vezes eu falo isso, de dependência sexual, e às vezes as pessoas olham assim, nossa, mas a dependência sexual poderia fazer com que uma mulher permanecesse com um homem? Sim, sim e sim. Mesmo ele sendo um homem ruim, um homem agressivo, violento. Por quê? A depender do tempo que ela convive com aquele homem, ela muitas vezes não se vê em condições de renovar a vida afetiva dela. Então, entre ficar por aí sozinha, com o sentimento da solidão, enfrentando olhares da sociedade, olhares da família, é preferível ficar com aquele que já está ali. Afinal de contas, a mulher também tem essa habilidade de lidar com suas dores e ir carregando as para frente em prol de família, filho. Eu não estou dizendo que a mulher está errada, eu estou dizendo que essa é a realidade da mulher. Bom, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2024, que avalia dados de 2023, ele trouxe, né, um registro de aumento nos números gerais de violência doméstica. E aí, nós temos ali a violência psicológica com 33,8% de aumento, tentativa de homicídio 9,2%, tentativa de feminicídio 7,1%. E aí, muita gente também pergunta, né, qual é a diferença de tentativa de feminicídio para tentativa de homicídio contra mulheres? O vínculo do agressor com a mulher. Por exemplo, quando eu tenho um vínculo do agressor com a mulher, um vínculo doméstico, um vínculo de relacionamento, eu tenho feminicídio ou tentativa de feminicídio, se não houve a consumação. Se eu tenho um outro vínculo, tenho vínculo nenhum entre o agressor e a mulher, eu tenho tentativa de homicídio contra mulheres. Vou dar dois exemplos. Vamos imaginar que a fulana de tal, ela é envolvida no tráfico de drogas e ela vem a perecer diante de um conflito relacionado ao tráfico de drogas. Eu tenho uma tentativa de homicídio contra a mulher. Porque aquele que matou, ou aquele que tentou matar, não tinha um vínculo doméstico, não tinha uma relação. Eu tenho também a situação já oposta. O indivíduo mata a companheira porque não aceita o fim do relacionamento, porque a tem como propriedade. Então, eu tenho feminicídio. Essa é a diferença. E eu posso ter situações em que a questão contra a mulher é direcionada pelo fato de ela ser mulher, que já tem uma característica de crime de ódio. É possível que isso aconteça? Pode acontecer. E aí eu tenho com homicídio contra a mulher ou tentativa de homicídio contra a mulher. Feminicídio é exclusivo para os casos em que eu tenho o agressor com relação. Pode ser o pai contra a filha, pode ser irmão contra irmã, porque há um vínculo de convivência. Bem, pode passar. Nesses episódios, primordialmente, quem mata é o parceiro íntimo, em segundo lugar, o ex-parceiro íntimo, em terceiro lugar, é um familiar. Bem, agora, vamos passar um pouco para as hipóteses de violência. A violência física, muito fácil de ser identificada e bastante banalizada no nosso meio. Nós vivemos numa sociedade bastante violenta, ainda temos a percepção de que agressões resolvem situações, que agressões
podem levar a um bom termo, na verdade não vão levar a um bom termo, e como a mulher ela tem menos força física por questões biológicas, nós sabemos que ela é um alvo muito, muito fácil de ser abatido por conta da questão da fragilidade física. Bem, nós temos a violência psicológica. Essa foi um tipo de violência que veio a ser exposto com a Lei Maria da Penha em 2006 e, recentemente, em 2021, foi promulgada uma lei, foi editada uma lei que caracteriza como um tipo penal, ou seja, não é só um ilícito civil. Nós temos também agora um ilícito penal que trata especificamente da violência psicológica. Até então, eu só tinha uma situação de ilícito civil contra a mulher. Mas o que adiantava? Absolutamente nada, porque ninguém entende essa situação como de violência. E aí, mais uma vez, chama a atenção da importância da capacitação para os profissionais da área da psicologia, que vão poder aclarar isso aqui, porque isso nem a mulher entende. Voltando ao caso da Maria da Penha, a história é bastante interessante, ela por 4 meses, ela sequer acreditava que ela tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio. Nesse período, ela passa uma procuração para o marido dela, porque ela crê na versão contada por ele, de que eles foram vítimas na residência de um assalto. E que, na verdade, ela fora baleada por conta de uma tentativa de latrocínio, em que os indivíduos levam pertences da casa e tentaram matá-la para roubar. A história, no primeiro momento, ela creu nisso. E ela passou essa procuração para o marido. E vinha, ao longo desse período, antes mesmo desse evento do disparo, ela vinha passando por situações de violência psicológica, mas ela não entendia como tal. Lembra que eu falei que ele, depois que ele conseguiu a estabilidade dele, conseguiu a naturalidade brasileira, ele ficou assim bastante agressivo, arrumou uma amante fixa, e todo esse tipo de situações que ela vinha vivendo. E ela não conseguia entender. Violência psicológica, caracterizada por insultos constantes, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento de amigos e familiares. Isso é muito importante, isso é um traço básico do manipulador. O agente manipulador não vai permitir que você esteja, você mulher, no caso, aqui, que você esteja em contato com terceiras pessoas, porque aquelas pessoas podem te dar um alerta. Ridicularização, manipulação afetiva. Já conviveram com alguém que tem um parceiro que, para todo ato, tem uma crítica construtiva? Para todo ato, tem uma crítica. Para cada roupa que a mulher coloca, há uma crítica. Por quê? Aquela roupa poderia ser melhor, ela poderia estar mais bem vestida, por que ela não se veste assim, ou assada, igual a moça da televisão? E tudo isso tem a ver com violência psicológica. É claro, né, gente? Não vamos levar o pé da letra. Não vamos levar toda a roupa que nós vamos vestir. Se alguém não gostar do parceiro, não gostar, não curtir, não quer dizer isso. Estou dizendo que isso é um padrão. E um padrão que tende a ser o quê? Um padrão de manipulação. Para que aquela pessoa nunca esteja à vontade, nunca se sinta bem. Basicamente, é solapar a autoestima do outro. Basicamente é isso, é solapar a segurança e a autoestima da mulher. E a mulher, como psicologicamente, ela também é vulnerável nesse aspecto, vamos falar assim, a mulher é muito forte, muito resiliente, para N questões. Mas ela tem esse viés de gostar de agradar, de gostar de satisfazer a expectativa do outro. A gente é assim até em casos de amizades. Que dirá com a pessoa com quem a gente tem um relacionamento afetivo. Nós somos assim. Isso é da natureza feminina. E isso é muitas vezes usado
no viés da violência psicológica. Como saber se sou vítima de violência psicológica? Vou ler todos, né? Sem mim, você não tem mais ninguém no mundo. Se nós não ouvimos isso alguma vez na nossa vida, alguém do nosso lado já ouviu. Eu confio em você, mas não confio nos outros. Você sabe que tudo que eu faço é pro seu bem, né? A gente vai fazendo uma análise, vai se identificando em vários aspectos, né? Por que você não quer me dar as senhas das suas redes sociais? Está me escondendo alguma coisa? Essa aqui foi forte, essa mexeu com bastante gente, hein? Por quê? Nas redes sociais, muitas pessoas se permitem um monitoramento, uma custódia. E eu vejo isso, na minha experiência prática, com meninas muito novinhas, adolescentes, entregando senhas de redes sociais para namorados. E ali a gente vê o germe que vai só aprofundar a situação de violência. Ah, não tem nada demais, eu não faço nada demais, então eu posso passar a minha senha. Mas é a sua senha. Porque da senha da rede social é um pulo para a senha da conta bancária. É um pulo. Porque aquilo vai sendo sedimentado, vai virando um hábito de controle. Mas você saiu com a fulana, você estava com quem? Tivemos um caso muito sério aqui em Muriaé, no ano de 2020, começo de 2020, já teremos julgamento desse caso agora no mês de novembro, e foi exatamente isso. A menina quis se desvencilhar, o namoro não deu mais certo. No entanto, o namorado continuava com acesso às redes, e aquela zona cinzenta, aquele fim de namoro, mais ou menos, né, termina. O que aconteceu? Ele descobriu que ela estava tendo uma aproximação, e chegou a ser um relacionamento com um outro rapaz. E aí, eis que ele pega e mata o rapaz. Matou o rapaz num contexto em que a menina estava conversando com o rapaz, e aquilo, embora, né, lamentavelmente o rapaz tenha sido morto, a situação de violência para ela foi consolidada. Ela, desde então, ela desenvolveu depressão, ela se mudou do local onde ela morava, perdeu o interesse no círculo de amizades que ela tinha, porque tudo aquilo foi feito em detrimento dela também. Olha como aquela situação inicial inofensiva, de acesso a redes sociais, migrou e escalou para algo muitíssimo mais sério. Da mesma forma que ele matou o rapaz, poderia ter matado também, eu já falei. Violência sexual, durante muito tempo, contar um segredo de quem é mais velho, durante muito tempo se entendeu que isso era uma coisa assim, deprimente de se falar, que o fato de uma mulher ser casada dava ao homem o direito de obrigá-la a ter relações. E por isso, contra uma mulher casada ou que tivesse um relacionamento com um homem, ela não poderia nunca dizer que ela havia sido estuprada por conta de aquilo fazer parte do débito conjugal. Uma vez que ela está num casamento, e no casamento existe a obrigação, vamos falar aqui, uma das obrigações do casamento é direito, tá, gente? Essas são as regras jurídicas. No casamento você tem o débito conjugal, tá lá, a gente estuda lá no Código Civil o débito conjugal. Aí, dentro de uma cultura machista, o que vira o débito conjugal? O débito conjugal vira a impossibilidade de arguir ter sido estuprada porque foi pelo marido e ele é dono quando acabou. Olha aqui de onde nós viemos. Felizmente, isso evoluiu bastante, não se pensa mais assim, mas ainda hoje, como denunciar esse tipo de coisa dentro da constância de um casamento? Somente depois do rompimento que é possível denunciar esse tipo de coisa.
A violência moral ela é muito agregada à situação de violência psicológica. A violência moral tem muito a ver com a imagem que a mulher tem perante a comunidade. Então, é muito típico, especialmente quando a mulher resolve se separar, ela ser vítima de difamação, de calúnia, de injúria. E em termos de rede social, isso tem um efeito terrível, porque a divulgação é muito ampla e a gente não pode perder de vista o tanto de situações que nós temos na prática de exposição de intimidades, incluindo-se aí nudes, e isso resultaria não só numa violência psicológica, como também numa situação de violência moral. Essa aqui é a que eu mais gosto. E não é porque eu me interesso por dinheiro. É porque ela é muito sui generis e ela é muito difícil de convencer as pessoas de que uma mulher pode sofrer violência patrimonial. Mas o que é isso, que na lei de 2006, e você vem me falar de violência patrimonial agora? Que palhaçada é essa? Isso só pode ser uma invenção. Pois bem, essa violência aqui, ela é a mais invisível e a mulher não dá conta. A mulher está com tantas perdas, está colecionando tantas perdas. Ela já perdeu o sono, ela já perdeu o entusiasmo pela vida, pela convivência, ela vive no fio da navalha. A última coisa que ela pensa é que ela pode estar perdendo patrimonialmente. Mas é tão variada, é tão multitudinária essa violência, que, felizmente, estudiosos do direito vêm se dedicando a isso. Eu conheço alguns estudos bem recentes do tema, e só para a gente ter uma noção de como isso é sério, o nosso direito, a base dele é o direito romano. No direito romano, que é a base do nosso direito civil, a base do nosso direito privado, no direito romano, a mulher ela não tinha propriedade. Não podia ter. Ela era a propriedade, como as crianças. Então, a nossa base de direito romano, ela é muito centrada nessa situação. E ao longo do tempo, é claro que isso foi evoluindo. Aproveito a situação para contar um histórico familiar, para que ninguém fique pensando assim, não, ela está falando só do que ela ouviu lá no fórum, nos casos de família que ela ouve. Não. A situação familiar que eu tenho para contar, que é muito relevante, a minha avó paterna foi alvo de violência doméstica reiteradamente ao longo de muitos anos. E, além da violência física tradicional, psicológica, moral, ela também sofreu violência patrimonial. E eu descobri isso recentemente, porque até então eu só conhecia o histórico que meu pai sempre me contava, das agressões, das humilhações, da difamação propriamente. Para ter uma ideia, mesmo depois de morta, meu avô a difamava, ao ponto de meu pai ter parado de falar com ele durante um tempo da vida por conta de difamações. E foi muito difícil esse drama familiar. A violência patrimonial foi a seguinte, eu fiquei chocada quando meu pai me falou, porque realmente ninguém dava conta do que era. Ele falou que assim, na cabeça do meu pai, ele morreria antes dela. E aí, para que ela não ficasse com o bem da família, ou a propriedade rural onde eles moravam, ele passou todo o único bem que a família tinha, ele passou para o nome dos filhos menores. Eram 5 filhos menores, incluindo aí meu pai. Para que em caso de ele falecer antes dela, ela não tivesse direito ao bem.
Amada demais. Isso é violência patrimonial. Isso é violência patrimonial. Aí a gente vai pensar outras tantas violências patrimoniais que estão acontecendo e ninguém dá conta. E ela, coitada, muito menos. Como eu falei, minha avó sobreviveu até os 43 anos, quando morreu de câncer, e sendo que, com certeza, nós, da família, acreditamos que a vida dela foi abreviada, tendo visto um histórico muito difícil de maus tratos, reiterados e todo tipo de abusos. Pois bem, e ela ainda, além de tudo, sofreu violência patrimonial. Sendo assim, constitui violência patrimonial no âmbito da violência doméstica negar pedido de dinheiro indispensável para as necessidades, comprar bens usando o nome da vítima sem o consentimento dela. Há muitas mulheres endividadas por conta de violência patrimonial, porque usa-se o CPF da mulher. Ameaças ou efetivo corte de recursos dependendo de atitudes pessoais. Ah, se você usar essa roupa, eu não pago a conta tal. E quem que vai ser prejudicado? O filho menor. Vai passar a privação e aí a mulher retrocede em função da prole. Trocar senhas de banco sem avisar. Esconder documentos pessoais da vítima. Isso aqui é bem comum. Bem comum. Esconder documentos pessoais. Ah, mas ela não pode ir lá tirar outros? Pode. Mas alguém imagina que há uma disponibilidade assim, de hoje até amanhã, para tirar todos os documentos? Quantos cartões de benefício de filhos menores com problemas, com deficiências, estão nas mãos de agressores, no dia de hoje? E aí, alguém acha que essa mulher vai bater lá na porta do fórum para dizer que o marido reteve o cartão do LOAS, do benefício assistencial? Não vai. Desqualificar a contribuição da vítima na construção do patrimônio do casal com o seu trabalho, mesmo que doméstico. Isso aqui é algo seríssimo e nós temos trabalhado na área jurídica. É possível que ao longo de alguns anos nós consigamos ter alguma tutela nesse aspecto, porque o trabalho da mulher, quando ele não é remunerado, quando ele é apenas doméstico, tem que a ele ser dado um valor pecuniário. Por quê? Porque, do contrário, essa mulher fica na cabeça do agressor como sendo aquela pessoa que não contribui para o casal. E aí eu conto um exemplo bom da minha família, infelizmente, né? Meu pai, dos poucos que eu conheço, viveu toda uma situação de violência e refez sua história, ressignificou e se afastou do perfil e não tem nenhum traço do pai dele. E lá na casa dos meus pais ficou bem decidido. Meu pai trabalharia fora e minha mãe cuidaria de nós. E ao longo da vida, minha mãe sempre foi valorizada como produtiva, como economicamente produtiva, porque sempre a ela foi dado a atribuição de que, ao trabalhar dentro do lar, ela contribuía para o orçamento doméstico. Porque o trato deles foi esse. Ao não pagar uma pessoa para ficar com os filhos, ao cuidar dos filhos e da casa e do marido, ela estava sim contribuindo financeiramente, porque ela estava deixando de gastar com uma terceira pessoa que executaria aquela tarefa. Para ser sincero, em pouquíssimos lugares, pouquíssimas famílias em que isso tenha estado da maneira como se viu na minha casa. Pode ser muito em razão do que meu pai vivenciou e ele realmente fez a virada psicológica dele. Ele conseguiu superar a dor da vivência dele. Mas o que a gente vê, em regra, não é isso. E o trabalho da mulher, que é um trabalho que não gera salário, ele acaba sendo o quê? Completamente desmerecido e eu tenho uma situação de violência patrimonial. Cancelamento do plano de saúde da vítima como forma de punir
constranger, colocando a sua saúde em risco. Às vezes é uma moeda que o agressor tem, olha, se você continuar fazendo isso, eu te tiro o plano de saúde, que é um benefício financeiro, em última instância. E esse tipo de violência que é pouco vista, porque acaba ficando postergada para segundo plano, mas é tão importante quanto as outras violências. E para tratar disso aqui, a gente precisa também de uma solidez psicológica da vítima. A vítima não vai conseguir ser atendida, acolhida, se ela não conseguir entender em que pé que está a vida dela. Mais uma vez, não podemos tratar essa vítima como como um atendimento único, como algo que será rápido, prático, eficiente. Não será, porque ela depende de um caminho de conscientização. A partir do caminho de conscientização é que vão se organizando as estruturas de atendimento adiante. E eu coloco que tudo isso tem uma causa que é preciso também ser tratada pelos senhores nos seus atendimentos, para que a gente consiga caminhar melhor nesse foco de melhorar a situação das vítimas. Primeiro, perder o sonho de que nós vamos conseguir resolver a vida dessas pessoas. Não, elas estão 20 anos vivendo isso. Se a gente conseguir minimizar sofrimento, já deu bom. Já deu bom. Porque realmente é uma trajetória de sofrimento, de perdas, de violências, de falta de apoio. Por quê? Porque realmente as pessoas entendem, até os familiares entendem, mas também você quer um homem perfeito, mas sua avó passou por isso, eu passei por isso, então você fica aí, é melhor que você resguarde os seus filhos. Então tem um monte de acordos sociais sobre esse tema. E então não é fácil a gente, assim, do lado do atendimento, romper com culturas. Não é fácil. E para a gente conseguir minimizar a dor dessas pessoas, será importante investir no atendimento continuado, num atendimento estruturado. Obviamente, da parte do Estado, é preciso que existam mais e mais políticas públicas. Precisamos, sim, trabalhar com educação. Claro, existe uma lei hoje, em vias de ser promulgada, sobre a educação sexual. Eu penso que todo mundo quer que a educação sexual vá para as escolas. Acho que o ponto mais importante é assim, como essa educação sexual chegará na escola? Como será a capacitação do profissional que está lá na escola? Temos que saber também que a escola não vai mudar as coisas sozinha. Se não existir uma educação sexual também para a família. Quando eu falo educação sexual, eu falo em educação sexual, educação para o gênero, educação de gênero, educação para assuntos da sexualidade. E mais importante é trilhar esse caminho da educação para que esses modelos que estão baseados em violências, que esses modelos possam ser rompidos aos poucos. E isso a gente vai começar a partir da valorização da criança e do adolescente, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Por que eu falo isso? Semana passada aconteceu um fato muito, muito triste nesta cidade, numa academia, uma moça foi abordada à força com um beijo na bochecha. A moça tinha 16 anos, o rapaz, me parece, 20 e poucos. Bem, e o que isso significa em termos criminais? Todo mundo acha que punir o crime resolve tudo. Percam essas ideias, isso é mito, tá? A gente precisa de muitos anteparos antes de chegar a uma tutela penal.
Tutela penal, ela deve ser a última, mas a gente acaba sempre focando na tutela penal. O que isso significa em termos de tutela penal? Ou seja, que crime que é esse que esse moço cometeu? Importunação ofensiva, ele agarrou, deu um beijo no bochecha dela e tal. E aí, doutor, ficou preso? Não. E vou dizer mais, nem se daqui a um tempo, depois da ação penal, ele for condenado, ele também ficará preso. Há poucos dias fazia uma instrução de um processo de um stalker. Ele foi seguindo a moça diversos dias, até ficou preso tempo, mas ao sair da sentença, a pena é muito baixa, ele pôde responder em liberdade. Bem, caso da moça da academia, ela foi beijada no rosto, à força. Culturalmente, eu vou ter uma pessoa que vai falar assim, isso não foi nada demais. Mas também, né, essas moças vão para academia com qualquer roupa. Aposto que ela deu condição para ele. Não é? Não é isso que a gente já ouviu aí? Pois é. Isso é grave. Esse pensamento é grave. Porque ele endossa esse tipo de postura por parte do rapaz. Bem, da parte dele, por sua vez, olha como a gente precisa da educação. Um rapaz desse, que não é um rapaz que esteja numa zona periférica, não é um rapaz marginalizado, não é um rapaz hipossuficiente, vulnerável. Se ele entende que ele pode fazer isso com alguém, há algo muito errado na educação desse rapaz. Há algo muito desviado na educação dele. E aí eu vou entrar num tema muito sério, que precisa ser enfrentado por nós, é uma verdade inconveniente. E eu confesso para vocês que chegou para mim, eu já bem avançado, eu sou um pouco mais nova, igual posso estar parecendo, eu não sou muito mais nova, mas nós temos uma sociedade pautada em pornografia. E a pornografia está acessando crianças a partir dos 9 anos maciçamente. E isso começa a justificar um ciclo de objetificação da mulher e um ciclo de violência contra a mulher. Então, essa educação que tem que fazer uma barreira séria com relação à pornografia, que hoje chega para as nossas crianças, em média, aos 9 anos. Eu não estou brincando, são estudos. Isso são estudos. Mas eu tenho as ferramentas de controle parental. Não se iluda. Não se iluda. Mas eu confio na educação que eu dei para o meu filho. Não se iluda. Mais uma vez, não se iluda. Nós estamos formando meninas e meninos num caldo cultural de pornografia. No caldo cultural de pornografia, tanto meninas quanto meninos entendem que o corpo do outro é um objeto. É igual o pedestal, o degrau, o corrimão. Porque é isso que a pornografia faz. A pornografia dessensibiliza o ser humano para as atividades referentes à sexualidade. Ele começa a identificar nessas situações algo como sendo um equipamento. Ele realmente passa a ver as pessoas como um equipamento. E a partir dali é que quem vai levar pior nisso realmente é a mulher, porque é mais frágil fisicamente. Então, quem vai tomar a agarrada na academia é a mulher. Que não vai ter uma e outra até conseguiria dar um golpe no fulano, dar um soco ou coisa do gênero. A maioria não vai conseguir. E esse rapaz
que não é um rapaz que esteja em nenhuma situação de vulnerabilidade, ele também é formado dentro de pornografia. E ele entende que tudo bem. E daí? Ela não precisa dar uma anuência. Não, eu posso. Eu vi, todo mundo faz isso. Ah, se ela tá com aquela roupa ali, ela tá igual aquela moça que eu vi no vídeo tal. Aí vamos falar assim, não, mas esse negócio de pornografia, ele depende de a pessoa demandar isso, e só vai aparecer pornografia pesada, como a dizer aquela completa, né? Se eu procurar, o meu filho não vai procurar. Não, ele não vai procurar, vai aparecer para ele. O algoritmo vai dar para ele a pornografia. Alguém aqui já experimentou falar qualquer situação sobre qualquer objeto perto do celular. Eu quero comprar um tênis rosa porque eu vou começar a caminhar. Na próxima vez que a gente abre o celular, o que acontece? Aparece lá o tênis rosa, de variadas marcas, variados preços, onde é que a pessoa compra. Pois é, bastou um clique referente a situações circunstanciais de pornografia. Às vezes, aquilo que para nós pode ser inofensivo, e aí eu vou ser muito chato. Eu vou pegar de dois espectros agora, para que as pessoas que tenham gostos variados não fiquem com raiva de mim. Então, eu vou falar de duas cantoras de espectros variados do mundo aí da música. Nós temos a Anitta, nós temos a Ana Castela. A Ana Castela do sertanejo, e nós temos a Anitta do funk, da música pop. Pois bem, se Ana Castela e a Anitta tocassem e cantassem para adultos, eu não teria nenhum problema com nenhuma das duas. Nenhum. Para mim, é diferente se ela vai usar um shortinho, se ela vai abrir as pernas, se ela vai falar coisas impróprias. Para a minha vida de adulto, não faz nenhuma diferença. O problema é que nossas meninas e nossos meninos estão crescendo, acostumados com a normalidade do que essas duas cantoras fazem. Mais uma vez, quero dizer que quando eu ouço a música da Anitta no YouTube, e a música diz assim, não sei o que, maceta, e malandra, e pega, e abre, não sei o que, e senta, aquela coisa toda, aquele vídeo vai fazer o algoritmo funcionar com imagens correlatas, vídeos correlatos e todo tipo de pornografia do entorno. Da mesma forma, as músicas da Ana Castela, que também tem forte conotação erótica pornográfica. Pois é, nossos meninos e nossas meninas estão acostumados com aquilo ali. E aí, por isso que não posso me fazer de ingênuo quando eu vejo a cena da academia. Se eu cortar para cima da academia, eu vejo ali a causa. A causa está ali, no ambiente de pornografia que nossas crianças e nossos adolescentes estão mergulhados. Ah, mas estava falando de violência contra a mulher, mas o que isso tem a ver? Na indústria da pornografia, a objetificação da mulher é o trend topic, é aquilo que vem primeiro. E eu falo isso até com um mal-estar, para fazer a minha pesquisa do mestrado, minha pesquisa de mestrado diz respeito à exposição de menores à pornografia nas redes sociais. Então, para fazer minha pesquisa de mestrado, eu tive que ver muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E como mulher, aquilo me causou ainda mais constrangimento e tristeza. E eu fui estudar as histórias das atrizes pornôs. O que a vida delas virou. O que a vida daquelas coelhinhas lá da Playboy virou.
o tanto de suicídio, o tanto de doença sexualmente transmissível, o tanto de depressão. Dali não se salvou ninguém. E elas são o objeto dessa indústria, elas são as mais prejudicadas. Não digo que os homens não possam ser, até porque também tem históricos altíssimos de depressão, suicídio, doenças, todo tipo. De todo tipo. E acaba que, para o nosso contexto, se nós temos uma cultura de objetificação do corpo feminino, nós teremos situação de violência, sim, das mais variadas. Precisamos o quê? Trabalhar a educação sexual para poupar nossos meninos e meninas desse ambiente. Então, é uma reflexão. Eu sei que não é fácil lutar contra isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil tirar o celular da mão das crianças, porque às vezes é o único momento que as pessoas têm de repente fazer alguma coisa dentro de suas casas, é deixar um celular com a internet. Tenham medo, não confiem nas ferramentas de controle parental, porque elas são insuficientes. As empresas de tecnologia, que são as provedoras dessas redes sociais, elas têm total interesse na publicização de conteúdo pornográfico, porque ele gera um processo de viciação e, a partir dali, quanto mais viciação, mais likes, mais monetização, mais aquilo é negócio. Rede social é negócio. Ninguém te dá nada. Ninguém está dando nada para o consumidor. Ninguém está dando. Ah, não, porque eu entro aqui no Instagram, é de graça. Não, você está pagando e não está vendo. E as nossas crianças, nossos adolescentes estão pagando com a impossibilidade de se desenvolver psicológica e sexualmente de forma adequada. Então, vou concluir por aqui. Eu acho que realmente a questão da pornografia está na ordem do dia. As pessoas estão com resistência em relação a isso, eu sei que estão, mas mais e mais gente vai estar falando sobre isso aqui. Não estou querendo dizer que eu sou uma vanguardista, não. Nós temos aí os pesquisadores maravilhosos nos Estados Unidos já liderando isso. Aqui no Brasil, realmente, tem pouca gente falando disso, muito pouca gente falando, do quanto a pornografia é base geradora de violência contra a mulher. E o quanto, e quantas são as nuances. Estou falando só de uma. Estou falando da objetificação da mulher como um fator predisponente para a violência contra ela. Mas existem N outras implicações em relação às quais nós poderíamos conversar longamente aqui, e eu espero ter contribuído para o momento, para a reflexão. Agradeço a atenção de cada um dos senhores que estão aqui. Uma segunda-feira, sei quantos estão se sacrificando para estar aqui. Eu estou falando desmesuradamente, pelo menos a 1h e vai alguma coisa. Quanto tempo é difícil, gente? Muito obrigada. Eu desejo a todos uma ótima semana e que nós possamos estar juntos mais vezes. Eu estou à disposição e muito honrada por estar aqui. Obrigada mais uma vez, Tati. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada a todos que aqui estão. Eu quero sempre estar junto com vocês e a gente pode conversar amplamente sobre esses assuntos, porque vai fazer a diferença. Nossa reflexão vai fazer a diferença. Se nós queremos melhorar o padrão, nós vamos ter que investir aí nesses temas mais incômodos. Mas estamos aqui para isso, e queremos. Muito obrigada. Doutora Jaqueline, a gente agradece por você compartilhar esse momento e palavras tão importantes para nós mulheres, e que possamos ser uma rede de apoio e compartilhar cada vez mais. A gente quer saber se alguém tem alguma pergunta. Nós não temos as estatísticas locais. Eu tenho um olhômetro, aquilo que passa na minha mão. Então, eu tenho meus cálculos, né? Olha, assim,
mas nós precisamos aprofundar isso, precisamos fazer uma conexão. Secretaria, Polícia Militar, Polícia Civil, universidade, tá? Hospitais, para a gente poder trabalhar esses métodos. Porque neste momento nós estamos trabalhando no escuro, nós estamos trabalhando até no caso, teve o caso da academia. Quantos milhares de casos aconteceram e sequer foram registrados? Eu conheço vários que não foram registrados. O registro de um fomenta o registro de outros. Eu tenho certeza que nós teremos mais episódios desses, de registro. Não que não estivessem acontecendo situações desse tipo, mas eu acredito que a partir de agora as pessoas vão se desinibir. Esse processo de registro, André, ele é muito penoso para a vítima. Porque a vítima passa por um calvário. Pensa, chamar a polícia, registrar, não sei o que, delegacia, mas não sei o que, e mas depois vai por fora. E o cara não ficou nem preso. Está entendendo a situação da vítima? Mas é importante que ela registre, que as pessoas registrem. Muitas vezes, estupros de vulneráveis, de crianças, não são registrados. Justamente porque a pessoa entende que ela não tem que passar por aquele calvário. E aí entra aquela nossa parte. O que nós, do lado de cá, do lado do atendimento, podemos fazer para que essas pessoas se sintam mais confiantes? Nós temos hoje uma crise de confiança dessa vítima, e vale para a vítima de violência doméstica, e o sistema de atendimento. Ela não se sente confiante no sistema, porque ela não consegue ver, no final da conta, uma solução. Mesmo violência doméstica, a parte penal é a parte mais difícil de parabenizar a Lei Técnica. Eu lamento que muitas vezes, assim, na entrevista, as pessoas falam assim, Lei Maria da Penha, a terceira melhor do mundo, blá blá blá, a Penha melhor do mundo, está. Mas a tutela penal, nossa, ela é muito ruim, não é só na questão do violência doméstica, não. Geral. Para homicídio, para tudo, é muito ruim. A nossa resposta penal ela é muito deficitária. E isso gera na vítima um processo de pouca segurança. Por isso que a gente vive enfatizando todos os sistemas que trabalham com prevenção. Que os sistemas que trabalham com prevenção, eles serão mais eficientes do que propriamente a tutela penal. Agora, que nós vamos ter episódios sobre da academia, da informação, vamos ter. E contamos que as pessoas passem também a não ter mais vergonha e a pagar esse preço de registrar, esse preço de ir para fora, esse preço de enfrentar isso aí, porque só a partir daí, que a gente não está fazendo só para a gente. A gente tem que entender quando a gente é vítima, a gente não está fazendo só para a gente. Quer ver uma situação fora do contexto de violência doméstica? Quem é vítima de furto não registra mais. Por quê? Você fala assim, não dá nada, não vai achar, já foi mesmo, eu não vou reabrir meu bem, eu vou ter que ir lá na delegacia, eu vou ter que ir ao fórum, eu não quero saber. E aí o que acontece? Nós perdemos a quantificação do evento. E a gente precisa poder quantificar o evento para poder traçar uma política, até dentro do nosso contexto, e a gente trabalha com vocês estão de parabéns, eu quero aqui parabenizá-los publicamente, porque realmente a gestão do Dr. Marcos, com os seus secretários, vem empenhando ao máximo, mas as nossas dificuldades em relação a traçar estratégias têm a ver com falta de estatística. E não é só vocês que parecem isso, eu também falo. Hoje, por exemplo, eu abri o sistema e eu queria ver assim, quantas pessoas em cumprimento de pena, e tudo nos regime aberto, sursi, blá blá, que não tem ninguém preso que está de violência doméstica, não, tá? Então, se alguém achou, tem alguém que só homicida, só feminicida está preso. O resto está tudo solto. Tudo sursi, tudo benefício penal. Eu fui
nós temos que construir. Isso nós vamos construir com as universidades. Temos que pensar nisso. Inclusive para as questões, né, de importunação, de exposição fotográfica, tudo isso tem que passar por um foco na estatística disso aí. Qual é o papel do Ministério Público frente às questões de vítimas de violência física, quando sofrem lesão corporal grave e resolvem não prosseguir com a denúncia? Porque essa é uma dificuldade que a gente encontra, né? Muitas mães não querem representar contra os filhos, e aí, quando representam, não querem seguir com a denúncia. Eu queria saber um pouquinho do papel do Ministério Público frente a essa demanda. Aline, a dificuldade que a gente tem nesse caso é a seguinte: embora, né, a gente saiba que a estrutura legal preveja uma certa impossibilidade de existência em alguns casos, não nesse caso, de lesão corporal grave, não. Lesão corporal não poderia. Mas olha a situação, Aline. Vamos lá, tudo depende de ser provado. Aí o Ministério Público pega o processo, analisa, pega o auto de delito, aí tem lá a lesão, né? Sei lá, desfrontou o dedo, coisa assim que a gente vê acontecer. A pessoa foi incapacitada por causa das suas dificuldades mais de 30 dias, tudo bonitinho, falando tudo bonito. O Ministério Público vai lá e denuncia. Nós vamos para o processo em juízo. Na hora da instrução, aquela vítima precisa ser ouvida. Ela tem que ser ouvida. Se ela não confirmar a versão do boletim de ocorrência, eu não consigo condenação. Então, está muito mais naquele atendimento psicológico à vítima do que nas minhas mãos lá. Olha como é que eu pego a coisa no final. Porque se aquela vítima resolveu, por ser mãe, né? Está falando de um caso mais específico. Por ser mãe, eu não quero que meu filho vá preso, eu perdoei, ele já me melhorou. Se ela chegar lá e falar que não foi bem aquilo, que ela estava nervosa no dia, que ela se feriu de outra forma, que aquilo não tem consistência para lastrear uma condenação. Então é por isso que muitas vezes você deve falar assim, mas não acredito que o fulano foi absolvido. Você fala isso, né? Aí você me xinga. Aí você me xinga. Não me xinga. Pois é, então assim, a gente compreende, mas entende como é uma questão de falta de preparo psicológico? Vamos ver.